O milagre que mudou a vida de Cristiane, da asbestose à libertação no altar. Cristiane Oliveira tinha apenas 32 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de décadas de sofrimento. Há 2 anos, depois de trabalhar em uma fábrica de materiais de construção em Osasco, interior de São Paulo, ela começou a sentir uma tosse seca que não passava. Com o tempo, veio a falta de ar, como se alguém apertasse seu peito com força. Os médicos demoraram a descobrir, mas quando o diagnóstico veio, foi como uma sentença: asbestose, uma doença pulmonar grave causada pela inalação de fibras de amianto, material que ela manipulava sem proteção adequada. Senhora, seus pulmões estão cheios de cicatrizes. Não há cura. Só podemos tentar controlar os sintomas, disse o pneumologista com voz fria. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo. Cristiane era mãe de 2 filhos pequenos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5. Seu marido, Rodrigo, trabalhava como motorista de aplicativo, mas o salário mal dava para as despesas básicas. Como eles sobreviveriam se ela não pudesse mais trabalhar? As contas médicas se acumulavam, e a depressão começou a roubar sua esperança. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Chorava todas as noites, esconderijo no banheiro para que as crianças não a vissem desabar. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite: minha filha, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal, eu vi coisas que nem em novela tem. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, câncer sumindo, famílias sendo restauradas. Vamos juntos no culto de libertação dessa quarta-feira. Não custa nada tentar. Cristiane hesitou. Ela tinha ido à igreja quando criança, mas depois que seus pais se separaram, afastou-se de Deus. Não adianta, Dona Maria. Os médicos já disseram que não tem jeito. Mas a vizinha, com os olhos brilhando, segurou sua mão: os médicos não têm a última palavra. Deus tem. E na Universal, Ele opera milagres todos os dias. O primeiro culto, um encontro com a fé. Naquela quarta-feira, Cristiane entrou na Igreja Universal de Osasco com o coração apertado. O local estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela sentiu algo diferente no ar, uma unção que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao altar, falando sobre a corrente da fé e como Deus quebra correntes de doença e miséria, ela sentiu lágrimas escorrerem sem controle. Hoje é o seu dia de libertação, declarou o pastor, apontando para a congregação. Quem aqui está doente, levante a mão. Cristiane hesitou, mas Dona Maria empurrou seu braço para cima. Essa doença não vai te matar. Jesus já morreu por você. O pastor então chamou os enfermos para a frente. Com medo, mas desesperada, Cristiane se levantou e foi até o altar. Lá, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade espiritual: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de morte. Os pulmões dessa filha são restaurados agora. Ele então ungiu sua testa com um óleo sagrado e ordenou: respire fundo. Cristiane obedeceu, e pela primeira vez em meses, sentiu o ar entrar com menos dificuldade. Não foi uma cura instantânea, mas algo dentro dela acendeu. Volte amanhã para a fogueira santa das terças, disse o pastor. Deus vai completar sua cura. A corrente de oração e o sacrifício de fé. Nos dias seguintes, Cristiane não faltou a nenhum culto. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orava e lia a Bíblia todas as manhãs antes do nascer do sol. A igreja ensinou que a fé sem obras é morta, e ela decidiu dar um passo radical. Mesmo com as contas atrasadas, separou o dízimo e uma oferta de fé, confiando que Deus honoraria sua obediência. Mãe, por que a senhora está dando dinheiro se a gente não tem? Perguntou Lucas, preocupado. Cristiane o abraçou forte: filho, é porque a gente precisa dar. Deus vai multiplicar o que a gente tem. Rodrigo, cético no início, começou a notar uma mudança em sua esposa. Você está diferente, Cris. Tem mais força, mais esperança. Na vigília de sexta-feira, enquanto centenas de pessoas oravam em voz alta, Cristiane caiu no chão sob a unção do Espírito Santo, chorando e clamando por sua cura. O pastor aproximou-se e disse: Deus me mostrou que sua cura já está decretada. Mas você precisa persistir. A batalha é espiritual. Ela não desistiu.
Todos os dias, ligava para a linha de oração da Universal e pedia que intercedessem por ela. Em casa, colocava as mãos nos pulmões e declarava: pelo sangue de Jesus, eu estou curada. O milagre no altar, meus pulmões estão novos. 3 semanas depois, no culto de libertação das sextas-feiras, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Cristiane sentiu um calor intenso no peito, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando dentro dela. De repente, tossiu com força e algo saiu de sua garganta, um coágulo escuro, misturado com muco. Ela se assustou, mas o pastor sorriu: isso é a doença saindo. Louve a Deus! No domingo seguinte, durante o testemunho no altar, Cristiane subiu com lágrimas nos olhos e um exame médico na mão. Irmãos, eu fui ao médico ontem. Meus pulmões estão limpos. O médico disse que não entende, que é impossível, mas as cicatrizes sumiram. Deus me curou. A igreja explodiu em glórias e aleluias. Muitas pessoas choravam, incluindo Rodrigo, que agora acreditava no poder de Deus. O pastor então explicou: esse milagre não foi por acaso. Foi porque Cristiane creu, obedeceu e persistiu. Ela não desistiu na primeira batalha. Ela deu o dízimo quando não tinha, jejuou quando o corpo pedia comida, e orou quando a dor queria calá-la. Isso é fé em ação. A lição de vida: Deus não falha. Hoje, 1 ano depois, Cristiane está completamente curada. Volta à fábrica agora com equipamentos de proteção, mas seu verdadeiro trabalho é testemunhar. Toda semana, ela leva pessoas doentes para a Universal, dizendo: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Ela aprendeu que a fé sem ação é vazia, não adianta só pedir, é preciso obedecer, dízimo, jejum, oração. 2. Deus usa a igreja, não foi em casa, sozinha, que ela foi curada, mas no altar, onde a unção do Espírito Santo opera. 3. A batalha é espiritual, doenças, dívidas, depressão têm raiz no inimigo, mas Jesus já venceu tudo na cruz. 4. Testemunhar fortalece a fé. Toda vez que ela conta sua história, mais pessoas são tocadas, e seu milagre se multiplica. Rodrigo, que antes duvidava, hoje é um obreiro na igreja. Lucas e Sofia crescem vendo o poder de Deus de perto. E Cristiane? Ela sorria ao lembrar daqueles dias escuros: eu quase desisti. Mas Deus não desistiu de mim. Na Universal, eu encontrei não só a cura, mas um propósito. Agora, minha vida é para glorificar aquele que me tirou do poço da morte. E assim, mais uma história de milagre real se junta aos milhares de testemunhos que provam: onde há fé, Deus age. E na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis. A notícia do milagre de Cristiane se espalhou rápido na região. Quem antes a via como uma mulher marcada pela dor, agora a olhava com admiração. Mas ela sabia que não era sobre ela, era sobre o poder de Deus que havia mudado sua história. E foi por isso que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava na distribuição de sopa para os necessitados no Tenda da Fé, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho no culto, disse Marisa, segurando com força um papel amassado. Minha filha tem apenas 9 anos e os médicos disseram que ela não vai aguentar mais uma semana. É uma doença rara, sem cura. Eu já não sei mais o que fazer. Sua voz quebrada revelava o desespero de uma mãe no limite. Cristiane não hesitou. Ela largou a colher que segura e abraçou Marisa com firmeza. Deus não mudou. O mesmo que me curou pode curar sua filha. Vamos orar agora? Marisa assentiu, e ali mesmo, entre as panelas de comida e o cheiro de café, as duas se ajoelharam. Cristiane orou com a mesma fé que havia aprendido nos pés do altar, sem dúvidas, sem medo, só confiança em quem ressuscitou Lázaro. Naquela mesma noite, Marisa levou a filha, Ana Clara, ao culto de libertação. A menina, fraca e pálida, mal conseguia ficar de pé. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e clamou em nome de Jesus, algo aconteceu. Ana Clara começou a tremer, depois soltou um suspiro fundo como se um peso tivesse saído dela. Quando abriu os olhos, suas bochechas tinham cor, e ela pediu água com uma voz que não era mais um sussurro. Os médicos não acreditaram nos exames seguintes. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça. Mas Marisa sabia a verdade.
Na semana seguinte, ela e Ana Clara estavam de volta à igreja, dessa vez para agradecer. A menina, agora correndo pelos corredores da CCB, abraçou Cristiane e disse: Tia, eu sonhei com um homem de roupa branca que me segurou pela mão. Ele disse que eu ia ficar boa. Cristiane sorriu, lembrando do sonho que ela tivera anos antes, quando ainda lutava contra a morte. Esse homem era Jesus, minha filha. Ele faz o mesmo por todos que creem. O milagre de Ana Clara repercutiu ainda mais. Jornais locais quiseram entrevistar Marisa, mas ela recuou. Não é para a glória dos homens. É para a glória de Deus. Em vez disso, ela começou a trazer outras mães desesperadas para os cultos. Mulheres com filhos em UTIs, com diagnósticos terminais, com dores que nenhum remédio aliviava. E uma a uma, elas voltavam com relatos de curas, de livramentos, de vidas restauradas. Um dia, o pastor chamou Cristiane e Marisa para uma reunião. Deus está fazendo algo grande através de vocês. Não é coincidência. Vocês duas, que quase perderam tudo, agora estão sendo usadas para trazer esperança a quem não tem mais nenhuma. Ele propôs que elas liderassem um grupo de oração especial para famílias em situações extremas. Porque quem já esteve no vale da sombra da morte sabe como guiar outros para a luz. O grupo começou pequeno, mas não demorou para lotar. Pessoas vinham de cidades vizinhas, algumas até de outros estados, depois de ouvirem os testemunhos que se multiplicavam. Em cada reunião, havia choros de alívio, gritos de alegria, pessoas caindo no espírito e acordando livres. Um homem que chegará em uma cadeira de rodas por causa de um AVC saiu andando. Uma mulher com câncer em estágio avançado voltou na semana seguinte com os exames limpos. Um jovem viciado em drogas, trazido à força pela mãe, quebrou em lágrimas no altar e nunca mais tocou em nenhuma substância. Cristiane olhava aquilo tudo e via a mão de Deus escrevendo uma história muito maior que a dela. Eu pensei que meu milagre era só para mim, ela confessou certa vez, emocionada. Mas Deus usou minha dor para salvar outras vidas. Isso é que é propósito. E assim, o que começou como um desespero solitário no quarto de um hospital se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. A cada vida transformada, a fé de Cristiane crescia mais. Ela não era mais a mulher que quase morreu. Não era mais a mãe que quase perdeu os filhos. Ela era uma guerreira de Deus, uma testemunha viva de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades que mudam destinos. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Porque toda vez que alguém entra na CCB com o coração quebrado e sai com uma vida renovada, o milagre continua. E continua. E continua. Cristiane nunca imaginou que sua vida se tornaria um farol de esperança para tantas pessoas. Mas Deus tinha planos muito maiores do que ela podia ver. Depois que seu testemunho começou a se espalhar, as cartas e mensagens não paravam de chegar. Pessoas de todo o Brasil escreviam contando como sua história as havia inspirado a buscar a Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Um dia, durante um culto na CCB, uma jovem chamada Mariana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Cristiane, eu li sua história e hoje eu vim aqui porque não aguento mais, ela disse, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico. Câncer em estágio avançado. Os médicos haviam desistido, mas ela não. Se Deus fez por você, eu sei que Ele pode fazer por mim também, falou com uma fé que comovia até os mais firmes. Cristiane abraçou aquela jovem como se fosse sua própria filha e a levou até o altar. Ali, juntas, clamaram a Deus com a mesma intensidade que Cristiane havia clamado anos antes. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um grito de dor, de esperança, de entrega total. E Deus ouviu. 3 meses depois, Mariana voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um sorriso que iluminava o templo inteiro. Os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Mas ela tinha: Deus me curou, assim como curou a irmã Cristiane. E agora eu também vou contar para o mundo que milagres existem, sim. Essas histórias se multiplicavam. Homens que estavam nas drogas, mulheres que haviam perdido a esperança no casamento, jovens que pensavam em desistir da vida, todos encontravam na CCB não apenas palavras de conforto, mas uma força sobrenatural que os tirava do fundo do poço.
E Cristiane estava sempre lá, no meio deles, compartilhando sua fé, orando, abraçando, mostrando que a misericórdia de Deus não tem limites. Um dia, o pastor a chamou para dar um depoimento em uma grande concentração de fé. Milhares de pessoas lotavam o templo, e muitas outras assistiam pela internet. Quando Cristiane subiu ao púlpito, o silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o choro abafado de quem já estava sendo tocado pelo Espírito Santo antes mesmo dela falar. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje, ela começou, com a voz firme, mas emocionada. Pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que Deus havia me abandonado. Mas Ele nunca desiste de nós. Nunca. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão, como se quisesse gravar cada rosto em sua memória. Se Deus pode me tirar de uma cama de hospital, me devolver meus filhos, me dar uma nova família na fé, Ele pode fazer muito mais por você. Não importa o que você está passando. Não importa quão escuro parece o seu caminho. Deus está aqui. E Ele quer te abençoar hoje. Foi como se uma corrente elétrica percorresse o lugar. Gritos de glória a Deus ecoavam pelas paredes. Pessoas caíam no chão, chorando, libertas. Algumas corriam para a frente, querendo ser oradas. O altar ficou lotado de gente clamando por seu próprio milagre. E Deus, fiel como sempre, respondia. Anos se passaram, e Cristiane continuou servindo a Deus com o mesmo fogo do primeiro dia. Agora, ela liderava um grupo de oração para mulheres que passavam por provações semelhantes às que ela havia enfrentado. Não somos vítimas, ela sempre dizia. Somos vencedoras. E cada cicatriz que carregamos é uma prova de que Deus nos resgatou para algo maior. Ela também passou a visitar hospitais, levando a palavra de fé para quem estava na mesma situação que ela já esteve. Muitas vezes, os médicos e enfermeiros a reconheciam e, mesmo sem entenderem totalmente, admitiam: tem algo diferente em você. Uma paz que a gente não vê em outros pacientes. Cristiane sorria e respondia: isso é Jesus. Ele muda tudo. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um legado de fé. Cristiane não era mais conhecida como a mulher que quase morreu, mas como a mulher que provou que Deus ainda faz milagres. E o mais lindo era ver que, a cada vida transformada, o ciclo se repetia: aqueles que eram salvos se tornavam salvadores, aqueles que eram curados se tornavam instrumentos de cura. Porque na CCB, o milagre não é só um momento, é um estilo de vida. É a certeza de que, não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida quando colocamos nossa fé em Deus. E essa história, como tantas outras, é a prova viva de que, quando Deus escreve o final, Ele sempre escreve com letras de esperança, amor e vitória. Os anos passaram, e o testemunho de Cristiane se espalhou como um fogo que não se apaga. Sua casa, antes um lugar de lágrimas e desespero, virou um ponto de encontro para quem precisava de um milagre. Ela e o marido, que antes mal conseguiam se olhar nos olhos sem lembrarem da dor, agora oravam juntos pelas pessoas que chegavam com seus fardos. Muitas vezes, era só uma palavra de fé, um abraço apertado ou uma oração simples, mas Deus usava aquilo para operar maravilhas. Um dia, bateu à porta uma jovem chamada Ana Clara. Ela chegava arrastando os pés, o rosto marcado pela tristeza, as mãos trêmulas segurando um exame médico. Irmã Cristiane, os médicos disseram que não tem jeito. É câncer, e já está avançado, ela confessou, as lágrimas escorrendo sem controle. Cristiane não hesitou. Pegou as mãos da moça, olhou fundo em seus olhos e disse com uma convicção que só quem já viu Deus agir pode ter: Ana Clara, aqui não tem lugar para relatório médico. Aqui, o que vale é o relatório do céu. E Deus já te curou. Elas se ajoelharam ali mesmo, na sala, e Cristiane começou a orar com uma autoridade que vinha de quem já tinha sido tirada das garras da morte. Senhor, o mesmo Deus que me levantou dessa cadeira de rodas, que secou minhas lágrimas e me deu uma nova vida, hoje toca em Ana Clara. Que esse câncer seque pela raiz, como uma planta sem água. Que os médicos fiquem boquiabertos com a tua glória. A jovem chorava, mas algo dentro dela começou a mudar. Uma paz que não vinha dela mesma encheu seu coração. 3 semanas depois, Ana Clara voltou. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, o médico que a acompanhava, de queixo caído, segurava novos exames. Não tem explicação científica. Os tumores sumiram.
Todos. Ele balbuciava, como se não acreditasse no que via. Ana Clara, agora com os olhos brilhando, abraçou Cristiane e sussurrou: você tinha razão. Deus escreveu outro final para mim. Mas a história não parou por aí. Ana Clara, que antes vivia amargurada e sem esperança, agora frequentava a CCB com uma fé inabalável. Ela começou a visitar hospitais, levando o mesmo consolo que havia recebido. Em pouco tempo, seu testemunho se juntou ao de Cristiane, e juntas elas provavam que Deus não faz acepção de pessoas, ele quer usar todo aquele que se dispõe. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Cristiane à frente. Ela subiu ao púlpito com um sorriso sereno, olhando para a igreja lotada. Há alguns anos, eu entrei nesta igreja arrastando meus pés, com o corpo doente e a alma ainda mais. Mas hoje estou aqui de pé, não por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus. E sabe o que é mais lindo? Que Ele não me curou só para eu ficar bem. Ele me curou para eu ser um canal da sua graça. Sua voz embargou, mas ela continuou: se você está aqui hoje com uma dor, uma doença, um sonho quebrado, eu tenho uma notícia: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez por mim, por Ana Clara, por tantos outros. O milagre não é prêmio para os perfeitos, é presente para os que creem. Naquele dia, dezenas de pessoas se levantaram, chorando, pedindo oração. E uma a uma, histórias começaram a surgir: um homem que recuperou a visão, uma mãe que recebeu o filho de volta das drogas, um casal que foi restaurado depois de anos de brigas. O altar virou um mar de lágrimas e risos, de joelhos dobrados e mãos levantadas. Porque ali, mais uma vez, o impossível se tornou possível. Cristiane olhava para tudo aquilo e lembrava daquela noite em que pensou que tudo estava perdido. Agora, ela sabia, Deus não apenas a salvou da morte, mas a fez parte de um exército de pessoas que, com suas próprias cicatrizes, apontavam para aquele que a sarou. E assim, o ciclo continuava não por força humana, mas pelo poder de um Deus que não se cansa de escrever histórias de vitória. Porque na CCB, o milagre não é apenas uma memória. É uma promessa que se renova a cada manhã, um convite para quem ainda não viu: Deus está aqui, e Ele quer fazer o mesmo por você. O último passo do milagre. Quando o jovem que fora escravo das drogas abraçou a mãe no altar, Cristiane viu algo além das lágrimas, viu esperança com mãos e pés. Aquele abraço apertado era a resposta à oração que ela mesma havia clamado anos antes, quando, em um quarto de hospital, ouviu o médico dizer: não há mais o que fazer. Mas Deus tinha outros planos. Naquela noite, enquanto o casal restaurado se ajoelhava lado a lado, ele, que antes esmagava sonhos com palavras duras, e ela, que guardava mágoas como armaduras, Cristiane entendeu: o milagre não era só curar, era unir. Era transformar cinzas em testemunho e dor em ponte para outros corações feridos. A reflexão que ficou. O altar não era um ponto final, mas um recomeço com propósito. Cada história ali, do viciado libertado, do casamento ressuscitado, da mulher que voltou da morte, gritava uma verdade simples: Deus não economiza milagres. Ele os derrama onde a fé ousa acreditar, mesmo quando as provas dizem a não. Cristiane olhou para suas próprias mãos, marcadas pelas cicatrizes da batalha. Elas já não doíam. Agora, eram mapas para quem ainda vagava perdido. Porque a maior lição não era Deus pode, mas Deus quer, e Ele escolheu você, com suas falhas e medos, para ser parte dessa corrente de graça. O convite que não cessa. Se você está lendo isso hoje, saiba, o milagre não é privilégio de poucos. É a herança de quem se entrega. Na CCB e em qualquer lugar onde a fé se levanta, o impossível ainda tem endereço. E Ele está te chamando pelo nome. Vem. Deixe eu mostrar o que posso fazer com a sua história.